E aí, galerinha, tudo beleza? Preparados para a próxima aula de Educação Física? Muito bem! E hoje vamos abordar a segunda semana do PET de Educação Física do primeiro bimestre. O assunto hoje é muito legal. Vamos falar sobre classificação dos esportes. Acho que vocês vão gostar de montão, tá? Quando a gente fala aí de classificação de esportes, a gente está falando de uma série de assuntos muito interessantes, muitos conceitos que eu acho que todos precisam saber. Vamos recapitular então, porque essa aula já foi do ano passado e é muito importante nós relembrarmos esses conceitos fundamentais para a área de esportes da educação física. Então, se você curte esportes, vem comigo! O Sardinha é nóis! O Sardinha é nóis! O Sardinha é nóis! O Sardinha é nóis! Galera, primeiramente, nós vamos falar aí da diferença entre esporte coletivo e esporte individual. Para quem não sabe aí, esporte coletivo é aquele onde há necessidade de colaboração de todos os companheiros de equipe para que seja possível certo nível de desempenho dentro da competição. São exemplos de modalidades esportivas coletivas o futebol, o futsal, o basquete, o handebol, o vôlei de quadra, o vôlei de areia e etc. Já esporte individual é aquele onde o atleta compete sozinho com um ou mais adversários opositores. Sua vitória depende quase que exclusivamente de seus esforços. Vejamos alguns exemplos de esportes individuais: atletismo, natação, ciclismo, xadrez, entre outros. Muito bem, pessoal. Temos que saber também que no esporte existem algumas classificações fundamentais, muito importantes. Vamos falar primeiro sobre esportes individuais em que não há interação com o oponente. São aquelas atividades motoras em que a atuação do sujeito não é condicionada diretamente pela necessidade de colaboração do colega, nem pela ação direta do oponente. Já os esportes individuais em que há interação com o oponente são aqueles em que os sujeitos se enfrentam diretamente, tentando em cada ato alcançar os objetivos do jogo, evitando concomitantemente que o adversário o faça, porém sem a colaboração de um companheiro. Já os esportes coletivos, em que não há interação com o oponente, são atividades que requerem a colaboração de dois ou mais atletas, mas que não implicam a interferência do adversário na atuação motora. Já os esportes coletivos, em que há interação com o oponente, são atividades nas quais os sujeitos, colaborando com seus companheiros de equipe de forma combinada, se enfrentam diretamente com a equipe adversária, tentando em cada ato atingir os objetivos do jogo, evitando ao mesmo tempo que os adversários o façam. Então, galerinha, entenderam aí? Bom, ficaram um pouquinho confusos? Não há problema nenhum. Eu preparei um vídeo especialmente para vocês, bem completinho, no qual eu falo sobre a classificação dos esportes. Acho que vocês vão gostar muito. E eu fui um pouquinho além, hein? Falei até de outras classificações que vocês vão gostar demais. Estão curiosos? Então assiste aí! Roda! Então, basicamente, nós temos aí os esportes que são aí de interação entre os adversários e os que não têm interação com os adversários. Então aí, ó, conjunto sem interação entre adversários e tem também o conjunto com interação entre adversários. Vamos lá? Vamos ver então cada um deles. Primeiro, o conjunto sem interação entre os adversários. Nós temos aí vários esportes que se classificam como não tendo interação. Entre eles, os esportes de marca. Para quem não sabe, são os esportes que consideram a comparação entre o alcance de índices, que podem ser mensurados com metros, segundos, quilos, etc. Uma característica marcante desses esportes é a quebra de recordes. Como exemplo desses esportes aí, ó, temos aí as provas de atletismo, patinação de velocidade,
remo, ciclismo, levantamento de peso, natação e etc. Você está vendo aí um exemplo aí, ó, bem bacana esse esporte que está sendo mostrado aí. Depois eu quero que você coloque o nome para mim de cada um deles, tá certo? Vamos lá. O próximo. Esportes técnico-combinatórios. São os esportes que são comparados à beleza estética e ao grau de dificuldade dos movimentos executados pelos atletas, de acordo com padrões ou critérios estabelecidos nas regras de cada modalidade. Por exemplo, todas as modalidades de ginástica, acrobática, aeróbica, esportiva, artística, rítmica, de trampolim, a patinação artística, os saltos ornamentais, o skate, slackline, o surf. São esses esportes aí, ó. Você tá vendo até um exemplo, depois você vai citar aí qual que é esse esporte que eu tô mostrando aí, hein? São esportes aí que eles analisam, né? E depois eles comparam os resultados entre a performance aí dos atletas. Bom, vamos lá, o próximo. Esportes de precisão. Eu acho super interessante esses, gostaria de praticá-los. Nesses esportes é comparado o desempenho de atingir com um objeto algum tipo de alvo estático ou em movimento. A pontaria é a capacidade mais importante nesses esportes. Por exemplo, a bocha, o golfe, a sinuca, o tiro com arco, o tiro esportivo. São muito legais esses esportes, exigem aí muita precisão, e esses esportes aí, né, todos esses esportes citados do conjunto aí sem interação com os adversários, ele tem essa característica de não atrapalhar o adversário, ele não incomoda o adversário, ele não interfere na ação do adversário. Agora a gente vai falar dos esportes onde há interação com os adversários. Quando existe essa interação, quando a sua atitude faz com que o adversário tenha que reagir, aí você tem o esporte com interação. Com interação, tô grifando aqui para vocês, ó, entre adversários. Quais são? Esportes de combate. Esses esportes são sempre individuais e têm como objetivo central vencer o oponente através de toques, desequilíbrios, imobilizações, exclusão de determinado espaço, contusões, combinando ações de ataque e defesa. E nós temos aí como exemplo, você está vendo aí, ó, mas tem mais, olha só, boxe, esgrima, jiu-jitsu, judô, karatê, sumô, muito esporte legal, e etc, né? Tem vários esportes aí. Além dos esportes de combate, nós temos também os esportes de campo e taco. A estratégia do jogo para pontuar requer o ato de rebater a bola o mais longe possível e tentar percorrer no campo da maior quantidade de bases. Nessas modalidades, os times alternam entre ataque e defesa. E, no início do jogo, o time que está defendendo sempre começa com a posse da bola, para que a dinâmica do jogo seja possível. Eu já dei aula disso, tá? Quem sabe esse ano a gente ainda consegue. Em várias escolas eu trabalho isso. É a minha carta registrada isso daqui, tá? O beisebol é um esporte que eu gosto demais. E é bem interessante a gente estar ensinando o beisebol também. E o softball e uma série de outros esportes de taco. Esportes com rede divisória ou parede de rebote. São as modalidades nas quais o objetivo principal é lançar, bater ou arremessar a bola ou objeto de mesma função para a quadra adversária, sobre uma rede ou rebatendo contra uma parede, dificultando a interceptação da defesa do adversário para que a bola ou objeto toque o chão e o ponto seja computado. Podemos citar como exemplos de esportes com rede divisória o voleibol, o vôlei de praia, o tênis, o badminton, peteca e inúmeros outros esportes. Por curiosidade, eu coloquei esse esporte aqui. Alguém sabe o nome dele? Ah, esse daqui, esse é bem legal, viu? E bem diferente. Assiste aí. E como exemplo de esportes de parede, a gente tem a pelota basca, o raquetebol e o squash, que é um dos mais conhecidos aí, não é verdade? Para terminar, os esportes de invasão.
esse eu sei que todo mundo aqui gosta. Esportes de invasão. Para a disputa desses esportes, existem duas equipes que possuem uma meta a ser defendida, e a meta do adversário para ser invadida e atacada, a fim de computar pontos. A transição de ataque para a defesa acontece a todo momento. A manutenção da posse de bola é de suma importância para a eficiência do ataque, e nesse momento a defesa deve se posicionar de maneira mais adequada para retomar a posse da bola e passar a atacar. As metas a serem defendidas ou atacadas estão sempre posicionadas nas linhas de fundo dos campos ou quadras retangulares, características desses esportes. Como exemplo desses esportes aí de invasão, nós temos aí o basquetebol, o corfebol, o futebol, o futsal, o futebol americano, o handball, o hóquei na grama, que eu já dei aula disso também em outras épocas, muito legal, muito divertido, o polo aquático e muitos outros esportes. Então você que gosta muito de um futsal, ele se classifica como um esporte de invasão, beleza? Bom, galera, o resumo da nossa revisão é só esse vídeo aqui. Muito obrigado, um abraço do Sardinha e continue assistindo aos próximos vídeos. Voltamos! Então, pessoal, entenderam aí a classificação dos esportes? Tentei colocar da maneira mais clara e resumida possível. Agora, pessoal, vocês terão que fazer um formulário. É isso mesmo, responder o formulário relativo à segunda semana do PET de Educação Física primeiro bimestre. Eu já coloquei aí no aplicativo Conexão Escola 2.0. Responda esse formulário, ele está muito facinho de responder. E não esqueça, após responder ao formulário, marque a atividade como concluída para que ela chegue ao professor. Foi um prazer estar com vocês novamente. Até a próxima aula. Fui!